Boa noite, pessoal. Eu espero que todos e todas estejam bem com as suas famílias, na medida do possível, nesses tempos em que nós vivemos. Eu gravo esse vídeo para comentar com vocês a primeira tarefa e também para introduzir e reforçar alguns aspectos para a continuidade da disciplina. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a dedicação de vocês, o envio da tarefa no prazo. Agradeço o esforço que a grande maioria de vocês fez. Os trabalhos estão interessantes, mas, como era de se esperar, nessa primeira tentativa e nesse primeiro esforço, há um conjunto importante de problemas. Então, para começar, eu quero registrar com vocês, compartilhar com vocês, na verdade, reforçar, reiterar quais foram os nossos critérios de avaliação e quais continuarão sendo para a próxima tarefa. Como consta no plano de ensino, como consta na descrição das atividades, a ênfase das tarefas é a possibilidade de que vocês, após terem se apropriado do conjunto dos textos, tragam as suas reflexões. Isso aconteceu na maior parte das perguntas que nos foram enviadas. No entanto, houve em muitas situações um descolamento entre o argumento que antecedia a pergunta e a própria pergunta. Nesses casos, o nosso critério de avaliação foi valorizar a interlocução com os textos, valorizar o argumento que construía a pergunta, apontar as insuficiências, apontar as debilidades na própria pergunta e atribuir 50% do valor avaliativo dessa tarefa. Isso está no texto, no grande texto que vocês encontrarão no espaço da disciplina, na sala da disciplina. Quando não há registro de que a avaliação considerou apenas 50% do realizado, significa que foi considerada na sua totalidade. Então vejam, eu estou falando para vocês de duas situações de perguntas válidas. As perguntas válidas sempre tiveram diálogo com os conteúdos da disciplina. Houve um conjunto de perguntas válidas que, no entanto, na hora de fazer a passagem da fundamentação para a pergunta, deslizaram para perguntas ou especulativas ou perguntas que pediam receitas como resposta. Eu vou voltar a isso daqui a pouco. E houve um conjunto de perguntas que vinha da fundamentação e avançava de modo coerente para uma pergunta que permitia avançar, complementar os conteúdos que nós estamos trabalhando. Veja, avançar reflexivamente não é tratar de outros temas, é tratar dos próprios temas, mas de uma maneira que aprofunde a reflexão, que aprofunde o próprio conteúdo. Houve um conjunto importante de perguntas que foram consideradas como não válidas. Esse critério já estava claramente definido e se refere a perguntas incompreensíveis. Evidente que perguntas incompreensíveis não poderiam ser consideradas. Por que incompreensíveis? Porque havia imprecisão de linguagem, porque a pergunta vinha de lugar nenhum, não vinha antecedida por argumentos nem teóricos, nem por evidências. Então fica muito complicado a gente dialogar se não entende qual é a proposição que está sendo feita. Essas são poucas, mas não devem acontecer. As outras perguntas que não foram consideradas válidas, em sua maioria, eram perguntas de caráter especulativo. Isso foi enfatizado no texto, foi enfatizado no vídeo. A pergunta de caráter especulativo é aquela que pergunta: como seria se não fosse assim?
ou que pergunta: seria possível tal coisa? Essa não é uma pergunta que permita uma resposta lógica e objetiva. Essa é uma pergunta que só aceita uma resposta igualmente especulativa. Uma resposta de futurologia, um exercício vazio, um exercício estéril. E isso não é o que nós devemos fazer no espaço de ensino-aprendizagem. Então eu volto a insistir, evitem estas perguntas, releiam a sua construção. Sempre que a pergunta aponta para um vazio de conhecimento, ou seja, sempre que ela aponta para o que poderia ser se não fosse assim, ou o que seria possível que fosse, nós entramos no exercício especulativo. E nós não vamos fazê-lo nessa disciplina, e eu espero que vocês reconheçam que esse é um esforço que eu, como professora, estou fazendo e que os tutores estão fazendo para que vocês, ao entrarem na lógica de construir uma pergunta, já vão exercitando o que será fundamental no seu projeto de trabalho de conclusão. Então, essas perguntas que foram consideradas não válidas estão sendo, vocês recebem o retorno individualmente e, nestes casos, no caso em que os alunos e as alunas tiveram perguntas não válidas, como consta no plano de ensino, como consta no plano de atividades, vocês receberão, ao final desse processo, 3 perguntas para responder como recuperação. É muito importante que nós tenhamos essa conversa agora, porque na próxima etapa nós entramos novamente na lógica de ler, entender, estudar, refletir, fazer uma pergunta para que nós possamos responder. Então, sintetizando, os critérios de avaliação foram perguntas não válidas, porque ou incompreensíveis, ou porque especulativas, ou porque tratavam de temas que não faziam parte do conteúdo neste momento e do conteúdo dessa disciplina, por mais interessantes que fossem. Este é um exercício de fixação, é um exercício de aprendizagem. Perguntas válidas, mas que, apesar de uma construção interessante, em diálogo com os conteúdos, com os textos da disciplina, trazendo a experiência da aluna ou do aluno, no momento de fazer a pergunta, não conseguiram fazer a devida conexão e a pergunta ficou fragilizada. Essas perguntas receberam 50% do valor da avaliação. E perguntas que vinham do diálogo com os conteúdos da disciplina e ou com a experiência do estudante ou da estudante e que fizeram uma pergunta que propiciou um diálogo no sentido de complementar os conteúdos ou avançar na reflexão que estava sendo proposta. Então, esse é o que eu queria compartilhar com vocês com relação ao processo de avaliação. Quero também chamar a atenção para a necessidade imperiosa de precisão de linguagem. Isso está sendo dito desde o começo. Há um texto inicial de definição de conceitos, portanto, não há nenhuma justificativa para que as atividades de vocês venham expressas em linguagem frouxa, de senso comum, de construções inespecíficas que impossibilitam que nós nos entendamos. Bom, com relação ao próximo módulo, ao conteúdo do próximo módulo, ele vai permitir que nós avancemos em algumas temáticas que foram de interesse de muitos de vocês. Nos próximos conteúdos, nós vamos avançar na direção dos temas da configuração do aparelho de Estado e da trajetória de reformas. Eu chamo a sua atenção com muita ênfase para o texto que trata que analisa o conteúdo na trajetória histórica das reformas. O texto cuja primeira autora é a professora Elvia Fadul. É o segundo texto que está na sequência dos conteúdos. Leiam o primeiro texto, que é a continuação da apostila da Administração Pública Contemporânea.
trabalhem, dediquem tempo ao texto da professora Elvia, que é um texto muito interessante, muito bem construído, mas não é um texto ao qual nós sejamos capazes de aceder ao conteúdo de maneira direta. É um texto que requer mais de uma leitura e que vai responder a muitas das perguntas que foram feitas, algumas das quais eu inclusive fiz essa indicação, e vai permitir que muitas das perguntas sem fundamentação que foram feitas no texto anterior encontrem agora o seu espaço. O que eu quero dizer não é que esse texto fez falta na parte anterior, mas é que alguns alunos se antecederam aos temas e fizeram perguntas sem a devida fundamentação também, porque não era o momento de fazê-la. Bom, e há também um texto, que é um pequeno texto meu, que eu escrevi para o Jornal da Universidade, sobre esse momento da pandemia do coronavírus e as inflexões que ele provoca na administração pública. Esse texto também dialoga com muitas das reflexões que foram feitas. Isso me agrada muito, porque mostra que nós estamos em sintonia e de que os interesses que vocês insinuam agora em algumas das suas formulações e das suas perguntas serão contemplados na sequência da disciplina. Finalmente, eu quero fazer um alerta. Cada vez que algum de vocês ou alguma de vocês tiver o desejo de usar a palavra modelo, pare e pense. Essa é uma palavra recorrente em muitas perguntas, inclusive nas perguntas que nós avaliamos como válidas e consideramos como adequadas como tarefa. E eu não fiz o comentário na pergunta, porque foi tantas vezes que eu ia passar 3 dias tratando desse tema. Eu entendo que nós que trabalhamos na administração pública, que estudamos a administração pública, somos impregnados constantemente por receitas de bolo. Aliás, na administração, a administração como área de conhecimento é uma área que adora uma receita, que adora uma prescrição, que adora um checklist de procedimentos do que fazer. Nós precisamos evitar isso. O esforço que nós estamos fazendo aqui é para que vocês se acostumem na lógica de refletir sobre as informações que recebem. E muitos de vocês, nas suas perguntas, pediram uma receita, pediram um modelo, pediram uma prescrição. E eu pontuei isso, as perguntas que começavam com como se pode, como fazer, são as perguntas que pedem receitas e que pedem modelos. Mais que isso, muitos de vocês, na construção do argumento que antecede a pergunta, trataram abordagens como modelos. Abordagens são abordagens teóricas. E nós não estávamos, na maior parte dos casos, lidando com modelos, ainda que em alguns sim. Então, por isso eu lhes chamo a atenção. Não se trata de que esteja errado usar a palavra modelo. Se trata de que é preciso pensar quando ela é colocada ali para verificar se ela é adequada, se ela está sendo colocada no texto de maneira adequada. O que mais que eu quero dizer para vocês nesse momento? Bom, eu penso que era isso. Eu tenho umas anotações aqui. Reiterar que é indispensável a relação com os textos, que é indispensável que essa relação seja devidamente referida nos formatos da ABNT. Reiterar que é muito importante que nós utilizemos esse espaço para consolidar e para avançar nesse processo de aprendizagem que nós estamos estabelecendo nesse momento. E desejar a vocês uma boa leitura dos textos da próxima parte e esperar que quando nós recebermos
as perguntas relativas à atividade da segunda parte, nós de preferência não tenhamos nenhuma pergunta inválida. Esse é o meu desejo como professora, eu sei que é o desejo também das tutoras e do tutor. Então eu desejo a vocês um bom processo de estudo, de reflexão, e recomendo também que vocês antes de avançar, ao ler o conjunto de respostas que será compartilhado coletivamente, revejam pontos críticos desta primeira parte, antes de avançar para a segunda. Dediquem um momento a isso, para evitar que se acumulem incompreensões e que se acumulem inconsistências. Então, desejo a vocês mais uma vez um bom trabalho e, voltamos a estar em contato daqui a alguns dias.